Jovem Pan News. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem, durante o discurso em manifestação na Avenida Paulista, que o seu governo incomoda alguns e reforçou que só deixa o cargo preso, morto ou com vitória. Ele diz: só Deus me tira de lá. Num momento aí mais inflamado do seu discurso. Segundo o presidente, suas palavras são direcionadas a quem quer torná-lo inelegível. Pela manhã, Bolsonaro fez um pronunciamento mais curto lá em Brasília, onde chegou a dizer que não aceitará que qualquer autoridade passe por cima da Constituição, usando a força do poder. Hoje a gente começa, o nosso noticiário falando desse assunto que está aí na pauta em todos os jornais, trazendo aqui para a nossa bancada o nosso amigo jornalista Ney Lopes, que vem aqui todas as sextas-feiras discutir os assuntos, mas a gente não poderia esperar até sexta-feira para falar sobre o 7 de setembro. Bom dia, Ney, seja bem-vindo. Bom dia, Sara, Júlio, Virgínia, vocês todos. Estamos vivendo aqui um day after, um dia seguinte com muitas dúvidas, não é? Qual a principal delas, Ney, na sua opinião, passado o 7 de setembro, que a gente estava acompanhando o seu artigo, você destacava que foi um 7 de setembro muito menos tenso do que se esperava a nível de movimentação de rua? Na verdade, Virgínia, o 7 de setembro foi calmo. Nas ruas, o povo brasileiro deu uma demonstração de presença. As manifestações foram grandes, ninguém pode negar, pró-Bolsonaro, mas não houve nem naquelas da oposição nenhum motivo de inquietação. Agora, politicamente, o país mergulha, na minha opinião, numa das crises mais graves da sua história. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro abriu a boca. É aquilo que eu dizia aqui sempre, né? É a CPI da boca. É a CPI da boca. Ele morre pela boca. Ele diz inconveniência, ele não pondera. E ontem, então, ele ganhou o Oscar da irresponsabilidade política. Na medida em que, primeiro, foi claramente contra o artigo 85 da Constituição, que diz que não é possível a um presidente da República descumprir uma ordem do Poder Judiciário sob pena de crime de responsabilidade que dá lugar a um impeachment. Depois, ele se eternizou no poder. Ele disse: eu não saio morto, só saio morto, ele disse. E disse que ganharia a eleição em qualquer circunstância. Quer dizer, então ele se eternizou. Ele não saindo morto, ninguém o tira de lá, só Deus. Então ele não admite perder a eleição. Depois, chamou de canalha um ministro. Por mais que se diga que foi um impacto emocional, esse assunto já vem há muito tempo para um presidente da República em praça pública, num comício, porque ali foi um comício. Ninguém pode negar que aquela mobilização foi uma mobilização eleitoral, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Atingir a corte chamando de canalha o ministro, justamente o ministro que vai presidir a eleição do próximo ano, que ele disse que não obedece ordem de ninguém. Diante disso, Virgínia, eu pergunto, para onde caminha o país? É preciso muita criatividade política da Câmara, do próprio Judiciário, para encontrar alternativa. Eu estou vendo aqui, na mídia nacional, que está surgindo uma alternativa. Qual é a alternativa? O presidente, no mês de junho, fez uma live e atacou diretamente a Justiça Eleitoral. Isso fez com que a Justiça Eleitoral instaurasse um processo contra ele, um inquérito. E estão admitindo o julgamento deste inquérito, o mais rápido possível, com a declaração da inelegibilidade de Bolsonaro para 2022. Quer dizer, ele continuaria presidente, mas não poderia ser candidato a presidente. Você imagine que cenas o Brasil vai assistir se isso ocorrer. Então a gente está realmente diante de um momento muito difícil. Júlio Pinheiro.
É complicado demais, né? O que a gente acompanhou durante todo esse período e também as respostas por parte dos outros poderes, né? O próprio Rodrigo Pacheco também suspendeu todas as atividades no Senado para o restante da semana e uma resposta muito clara aí a Bolsonaro. Mas isso, algo que eu queria até perguntar ao senhor, Ney, com relação a essa possibilidade de inelegibilidade de essa Bolsonaro. Essa palavrinha chata. É complicado, mas eu vi que Ney Lopes ele tem muita qualidade para falar aí. Eu fiquei até com inveja de não ter gaguejado. Mas com relação a essa possibilidade de que Bolsonaro seja vetado da disputa, será que o próprio Lula não ficaria incomodado com isso? Não? Será que ele não quer realmente disputar com Bolsonaro? Será que não seria até nocivo para os interesses do PT? Ô, Júlio, muito boa sua observação. Você foi no centro da questão política. O mais incomodado com essa possibilidade é Lula e o PT. Você veja o seguinte, até hoje, a maior oposição à tramitação do impeachment na Câmara é de Lula e do PT. Eles querem manter Bolsonaro no poder. Isso não convém a Lula, com certeza, Júlio. Você analisou com perspicácia e, ao meu ver, foi ao fundo da questão. Eles podem até não dizer, mas Lula prefere disputar com o Bolsonaro. A terceira via hoje não interessa nem a Lula, nem a Bolsonaro nesse momento. Eles querem manter essa polarização. Agora, Ney, você tocou também num assunto e que a gente quer destacar e caminhar também nessa linha para os nossos ouvintes também tirarem as suas conclusões, que foi tivemos a movimentação do 7 de setembro pacífica, mas ela não deixou de ser expressiva, né? Nós vimos muita gente na rua. O que fazer daqui para frente? Qual a estratégia que o governo Bolsonaro terá para sempre manter essa fatia da população brasileira ao lado dele, como foram as manifestações de ontem por todo o Brasil? Porque a gente viu que tinha muita gente na rua, aqui em Natal não foi diferente, Via Costeira, centro da cidade, principais avenidas, tudo convergia para a Praça Cívica, com manifestantes, com admiradores, com apoiadores de Bolsonaro saindo dos 4 cantos da cidade e também do interior do estado. O que fazer daqui para frente? Quais são os desafios do governo Bolsonaro para manter essa fatia expressiva da população que ontem deu essa demonstração também de força ao presidente da República? Sem dúvida, Vini. Você falou, aliás, eu de relance toquei no início da minha análise, o povo pró-Bolsonaro foi às ruas. As manifestações tiveram presenças expressivas. Ele mostrou força política, nesse ponto de vista aí, ele atingiu o objetivo. É claro que tudo isso é uma amostragem. São Paulo, com milhões de eleitores, não é a Avenida Paulista cheia que garante quem ganha ou quem perca a eleição. Mas não deixa de ser um efeito demonstração de força. A sua pergunta é uma pergunta que exige uma análise muito, muito difícil de fazer, na medida em que a gente não sabe como o governo vai usar essa sua força. Até porque, Virginia, a força de Bolsonaro, que foi manifestada na presença popular, ela tem 2 direções. Primeiro, o cidadão, que não é político, mas acha que ele está fazendo um governo que defende os seus anseios e ponto de vista. E segundo, a facção fanática. Essa é que complica. Pois é, porque muito difícil. Essa fatia, essa referência que você está fazendo, Ney, ela é interessante porque ela desperta na gente também um sentimento que essa fatia fanática, ela também não está incomodada, acho que a palavra melhor seria essa, com o preço do combustível. Nas manifestações não falaram sobre isso, né? Nem no tom que foram pautas no passado que desestabilizaram todos os governos, e nesse governo a gente não assiste a isso, né? O que ocorre é que essa facção fanática predomina, não quer dizer que só seja ela, mas predomina, essa facção fanática não raciocina. O que a gente vê de postagem são coisas absurdas, argumentos absolutamente fora de lógica para defender a democracia, todos eles atentando contra as instituições. Então, em resposta à sua pergunta, eu diria o seguinte: Bolsonaro sabe que tem um acervo de apoio popular.
Agora, eu tenho a impressão que ele não sabe como administrar isso. Vai ser muito difícil de agora por diante, sobretudo, se houver uma manifestação. Por exemplo, ele ser condenado à inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, o impeachment iniciar a tramitação, que, aliás, eu quero dizer que era um desastre para o país, um impeachment a essa altura dos acontecimentos. O país para, nós mergulharemos numa crise econômica, nós estamos muito perto da eleição. Eu, por esse motivo, sou totalmente contra essa história. Tem muitos outros meios aí, políticos, e com equilíbrio, com avanços e recuos, de nós chegarmos a outubro do ano que entra. Impeachment é um desastre. Depois dessa CPI da Covid, que está sendo um desastre, você imagine o que será um impeachment. Pois é, e a gente tem hoje, né, no dia seguinte, a repercussão que está acontecendo. O Júlio já pincelou aí, né, que no Senado as sessões foram suspensas durante essa semana, e no Supremo, né, também vai ter aí uma reunião. O presidente, o ministro Luiz Fux, né, disse que no início da sessão de hoje vai ter um pronunciamento a respeito do que aconteceu ontem também. A fala do ministro é aguardada para o início da sessão. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que, ao tempo em que se acelera o Dia da Independência, a expressão forte na liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil, o que é a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito. As duas principais autoridades de poderes diferentes, do Judiciário e do Senado da República, se manifestando aí nessa repercussão política do 7 de setembro, Ney. Olha, diante do que eu estou assistindo, parece que saí do ar. Não, mas a gente está ali ouvindo. Saiu sua imagem, mas... Diante do que a gente está assistindo no Brasil, é realmente só um milagre poderá encontrar uma solução para o que vem ocorrendo. E na minha cabeça, como sonhador, a gente, jornalista, cria certas situações, seria a possibilidade de um pronunciamento ameno do Supremo e um pronunciamento ameno do presidente Bolsonaro. Ameno que eu digo, chegando próximo de um pedido de desculpa, se não as pessoas, a nação, dizendo que a intenção não foi esta, que houvesse, assim, uma demonstração de sensatez em que judiciário, sobretudo, e executivo recuassem e tentassem abrir um diálogo. Isso é difícil, eu sei que é difícil, sobretudo para Bolsonaro. Mas era um caminho, né? Você é um homem de fé, Ney. Júlio Pinheiro, você acha que é possível esse diálogo? Nesse momento é impossível. Nesse momento é muito difícil. A gente vê porque a corda foi esticada de tal maneira, como Ney muito bem falou, de forma que as próprias instituições elas também são cobradas a responderem o que foi dito ontem nas manifestações. Então, qualquer tipo de diálogo nesse momento, então, é necessário primeiro que se abaixe a poeira para que as pessoas possam sentar e conversar, mas é claro, a reação será cobrada, a reação do Supremo Tribunal Federal nesse momento é a mais aguardada. A gente quer saber o que Fux e principalmente Alexandre de Moraes, se é que ele vai se pronunciar, mas o que é que eles têm a dizer sobre isso. Mas no momento realmente sentar, conversar, está difícil para todo mundo. E já a estratégia do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de não colocar a casa em funcionamento no dia de hoje, até com argumentos da questão da segurança, porque segundo o que a gente acompanha em Brasília, ainda há manifestantes na Esplanada, né? Ainda temos um clima aí de 7 de setembro nas ruas de Brasília. Ele suspendeu, acho que isso pode sinalizar, Ney, aí deixar passar um tempo para se tentar retomar a pauta política do Brasil sem o foco nas declarações do presidente da República na Avenida Paulista no dia de ontem. Então, eu acho que aquele gesto de não ter CPI, de não ter pauta no Senado hoje, pode sinalizar também esse tempo que Rodrigo Pacheco quer ganhar para tirar um pouco a temperatura do 7 de setembro, que aumentou muito em Brasília no dia de ontem. Aliás, Brasília viveu um dia quente, literalmente quente. A temperatura estava alta, a umidade estava baixa. Foi difícil também para os manifestantes que estavam por lá. Realmente você tem razão. Essa medida do senador Rodrigo esvazia o Congresso,
pelo menos as tensões de plenário e de comissões não existem, né? Mas não evita que nos bastidores, nas articulações... Você veja que ontem à noite, esse senador, que eu não me lembro o nome, que é vice-presidente da comissão da CPI da Covid, ele já entrou com a notícia crime no Randolfo Supremo Fernandes. Tribunal. Como? Randolfo Fernandes. Randolfo, ele já entrou com a notícia crime. Ele já judicializou Rodrigues, o que Bolsonaro disse. Já está no Supremo. O Supremo vai ter que... Por outro lado, o Supremo vai ter que julgar hoje esse pedido de paralisação do Código Eleitoral, o que é uma coisa preocupante, porque nós temos um prazo para termos uma legislação aprovada para a eleição do próximo ano. É o princípio da anualidade. Toda legislação para regular uma eleição tem que ser aprovada um ano antes. E a gente vai perdendo tempo, e eu não sei se não vão terminar aprovando de última hora, como sempre acontece, né? Virgínia, vamos falar sobre a repercussão também entre os partidos, né? A gente viu aí muita gente se pronunciando numa nota oficial do MDB, divulgada pelo presidente nacional da sigla, o deputado Baleia Rossi. O partido classifica como lamentáveis as declarações do presidente e diz: parece tentar se desviar dos problemas reais, inflação de alimentos, combustíveis, crise fiscal, hídrica, desemprego e baixo crescimento. É o que diz o comunicado do partido. Já o PSDB, Bruno Araújo, se pronunciou, convoca uma reunião extraordinária da executiva para hoje, para, diante das declarações do presidente da República, discutir a posição do partido sobre a abertura de impeachment e eventuais medidas legais. Júlio, a gente via antes esse movimento do impeachment, né, entre outros partidos, mas agora a gente parece que a pressão parece que aumentou, né, em torno desse assunto. Porque na verdade agora não é somente o Congresso que está com, entre aspas, a faca no pescoço para fazer algo com relação a Bolsonaro. São os outros poderes, o STF também, o Judiciário também. Nesse momento até mais o Judiciário do que o Congresso Nacional. É claro que, como o Ney muito bem ressaltou, não é um interesse também tão de todos os partidos que faça assim, esse processo do impeachment, não somente pela repercussão que pode ter econômica e para a desestabilidade do país, mas pelo próprio processo eleitoral. O fla-flu entre PT e Bolsonaro é bom para os dois, eles querem isso. Então, esse tipo de coisa também pode enfraquecer esse movimento do impeachment. Mas, claro... E ainda temos aí os partidos que fazem parte do centro, exatamente, né? Do Centrão. O partido do Centrão. Será que esses partidos do Centrão já vão abandonar o barco? Apesar de ainda ter um ano, né, de navegar nesse mar do governo. Será que eles abandonariam para fazer com que esse impeachment fosse de fato aprovado? Ou será que esse impeachment poderia entrar e ser derrubado com o apoio do Centrão? Isso ainda não se sabe, então, de fato, é uma incógnita muito grande o futuro de Bolsonaro, principalmente quando se fala sobre um possível impeachment. Ô, Júlio, diante da sua observação, eu pego uma carona e digo o seguinte: será que o Centrão prefere navegar no mar calmo que vem navegando de Bolsonaro, ou prefere enfrentar Mourão como presidente da República? Pois é, calmo e participativo, né? Porque hoje o Centrão está ocupando as principais cadeiras, né, do governo Bolsonaro. Civil, né? Será que eles vão colocar Mourão? Há interesse? Acho que não. Pois é, então essa pauta impeachment, você acha que ela não resiste nos próximos dias? É uma pauta que foi reativada no dia de ontem, pós-declaração Bolsonaro, Ney, mas pelo que você coloca e pelo que a gente analisa nesse amanhecer de 8 de setembro, pode ser algo que não ganhe força para chegar ao Congresso Nacional, para ser acolhida, né? Porque, na verdade, vários pedidos já estão no Congresso há muito tempo, pedindo a saída do presidente da República. É uma incógnita. Agora, na verdade, o que eu penso, Virgínia, é isso que você disse no início. Vão levando com a barriga, discute aqui, discute acolá, mas não vai interessar em impeachment a essa altura, nem a oposição, ao PT, nem ao Centrão, que está, em parte, muito bem aqui ao lado do governo. Eu acho. Agora, o Brasil está diante de tantas coisas imprevistas que a gente tem que ficar no eu acho. Não sei o que vai acontecer. Ney, Bolsonaro sai mais forte ou mais fraco do movimento do 7 de setembro, na sua opinião? Politicamente mais forte. Eu acho que ele deu uma demonstração política de fortaleza. Inegavelmente. Eu não sei aí o percentual
sobre o eleitorado, mas ele levou muita gente para as ruas. Agora, esse fato de levar muita gente para as ruas não significa que ele tenha estabilidade no cargo, né? Porque vai depender de quem? Congresso, Poder Judiciário, e se houver um confronto, aí a gente não sabe também o outro lado, quantas pessoas colocarão nas ruas. E a gente não deseja isso, mas é uma hipótese também. Agora, dizer que a estratégia dele ontem deu errado de levar gente para apoiá-lo, não. Ele conseguiu mostrar que ainda tem muitos adeptos pelas amostragens de Brasília e de São Paulo. E a gente perguntou hoje ao nosso ouvinte, né, a nossa enquete do dia, o que é que você achou das manifestações do 7 de setembro. A gente tem aqui algumas observações. O Paulinho de Nazaré disse que hoje era uma quarta-feira de cinzas. Né? Ele faz, será que Bolsonaro chega a dezembro? Como os três poderes vão reagir às atitudes pífias dele? A opinião aqui do Paulinho. O nosso ouvinte, o Sandro, de Nova Parnamirim, disse que com muito orgulho participou das manifestações favoráveis à liberdade e à democracia verde e amarela. A gente tem também aqui algumas participações. O Raimundo Lisboa diz manifestações de direita são ordeiras e pacíficas. O Marconi Júnior também aqui falando sobre a autonomia dos poderes, a quem compete. Já o Senado, para que serve manifestar... Para que era para se manifestar, não faz. Não compreendi bem aqui a opinião do nosso amigo, mas a gente vai registrando 999891263 ou pelo YouTube, youtube.com/Jovem Pan News Natal. A gente segue aqui com informações. Vamos só registrar também o outro lado, né, Virgínia? A gente sabe que também teve um outro tipo de manifestação das pessoas contrárias ao presidente. Grupos de esquerda, movimentos sociais, lideranças políticas participaram ontem do Grito dos Excluídos, uma manifestação contrária ao atual governo, com críticas ao presidente. Esse movimento acontece no Brasil desde 1995 e em Natal não era registrado desde 2011. Bom, e a presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no Rio Grande do Norte, ela disse que a conjuntura atual da política do país forçou os movimentos sociais a irem às ruas para protestar contra o momento do país. E ela disse que foram às ruas para se posicionar contra a carestia, o aumento do combustível, o gás de cozinha, a fome e a falta de políticas públicas que interessam aí a essa população que, segundo ela, está à margem da sociedade. Júlio Pinheiro, o que a gente viu também foi que as manifestações aconteceram bem próximas. A gente viu que esse foi um movimento mais minguado, né? Foi muito menor, né? Que me perdoe as pessoas que participaram, mas foi pífio. Foi muito pequeno. Foi muito pequeno. Ele foi pequeno, foi rápido, ele não ficou na rua, ele não mobilizou, né? Isso. Inclusive falaram que, porque a questão da quantidade de pessoas hoje em dia, que a Polícia Militar não mais faz essa contagem, eles começam a mentir de forma descarada. Disseram que eram 5 mil pessoas, passou longe disso a movimentação do Grito dos Excluídos, mas o que eu achei mais importante foi eles não somente ter o outro né? lado, estavam sós, e não houve nenhum ato de desordem, inclusive no momento em que passaram por uma motociata, apoiadores de Bolsonaro passaram ao lado Chegaram do movimento, a cruzar aqui em Natal? Cruzaram ali na Praça das Flores, logo de início foi muito tranquilo, claro, depois do momento quando eles estavam na Ladeira do Sol, passaram alguns motoristas, fizeram gestos obscenos de lado a lado, mas não passou disso, né? Mas realmente não dá para comparar a movimentação que foi pró-Bolsonaro e a movimentação que foi contrária ao presidente. E a gente tem aqui a opinião do Marconi, ele fala com relação ao posicionamento que Ney, né, fez mais cedo, dizendo que Bolsonaro estaria num comício. Ele faz: me desculpe, meu caro Ney, se isso de ontem foi um comício, eu desconheço o que é uma manifestação pacífica. Essa é a opinião do nosso ouvinte aqui, Marconi Júnior, através do YouTube. Pois é, Ney, esse assunto sempre gera muita discussão, né? A gente respeita aqui todas as opiniões e a gente está aqui para isso, né? Para ouvir os nossos espectadores, os nossos ouvintes a respeito desses assuntos. A gente tem que analisar que a presença popular convocada pelo presidente girou em torno do desejo dele de permanecer na presidência, inclusive não omitindo o desejo de reeleger-se, ao dizer que só sai morto de lá e, portanto, confia na sua vitória no próximo ano. Sob esse aspecto, foi um proselitismo eleitoral, eu acho. Agora, por outro lado, há também a condição de presidente da República. Quer dizer, como presidente da República, inegavelmente não se nega a um chefe de Estado o direito de deslocar-se, de falar, de manifestar seu ponto de vista. E é uma questão
de entendimento, é uma questão, digamos, de interpretação. Eu, ao usar a palavra foi um comício, não usei no sentido jurídico, porque para usar do ponto de vista jurídico eu estaria denunciando um crime eleitoral. Eu usei como uma expressão jornalística de uma aglomeração, de um ajuntamento de pessoas em torno de um líder olhando a eleição do próximo ano. Foi essa a minha intenção. Ney, aproveitar aqui a sua presença, o nosso ouvinte José Mário, ele pergunta a sua opinião sobre o inquérito das fake news. Olha, o inquérito das fake news eu acho que está prosseguindo, é um procedimento judicial necessário, porque você não pode expor as pessoas a ataques anônimos e vai depender de agora por diante, sobretudo após os pronunciamentos do presidente, das ações da justiça no sentido de manter as prisões, ouvir testemunhas, fazer investigações. O inquérito está instaurado e terá uma solução. Ney, só para a gente encerrar, fazendo um exercício de futurologia já para 2022, o ministro Alexandre de Moraes, na sua opinião, preside essas eleições? Ô Virgínia, eu quero outro exercício. Quais são os 6 números da Mega Sena? Isso aí é ótimo. Você pode me sugerir? Ney, tá difícil, né? A gente trazer respostas para isso, né? Me diga aí os 6 números que eu estou anotando aqui para jogar, sabe? É a mesma coisa. É verdade, é verdade. A gente vive hoje um pós-7 de setembro, repercutimos aqui todo esse primeiro bloco do jornal aqui, nós 3 da bancada, junto com o Ney, mas com certeza teremos muito pano para manga daqui para frente, inclusive para analisar com o Ney em outros momentos. Sexta-feira a gente tem mais debate por aqui, certamente daqui para lá muita coisa ainda vai acontecer. A gente eu estou aqui. Pois é, sexta-feira a gente vai trazer a repercussão, né, de hoje, de amanhã. Claro. Vamos acompanhar. Ney, muito obrigada, viu, pela gentileza de nos atender hoje. Na sexta-feira a gente se encontra. Obrigado a você, Jussara, Virgínia, Júlio e aos ouvintes e internautas. Bom dia a todos. Agora são 8h30.